Olá pessoal, vamos falar hoje sobre disruptores endócrinos. O que esse nome feio significa? Então, eles são substâncias que têm estrutura parecida com hormônio, mas não têm ação de hormônio e que ocupam os receptores hormonais, então deixando que os hormônios cumpram o seu papel. Vamos entender um pouquinho o funcionamento de hormônio. Todo hormônio é como se fosse uma chave e ele tem um receptor que é uma fechadura para agir. Se ele não tiver essa fechadura, ele não vai abrir nenhuma porta, ele não vai exercer sua ação. Esses disruptores são contaminantes do meio ambiente em que eles vão ocupar esse lugar do hormônio. Eles têm essa estrutura muito parecida, ocupam o local do hormônio e não deixam o hormônio atuar, e ele não tem ação hormonal. Então, onde nós encontramos esses disruptores endócrinos? São contaminantes do meio ambiental, como eu já falei. O bisfenol do plástico, o plástico aquecido. Hoje já retiraram o bisfenol dos plásticos, já tem uma orientação, tem que buscar livre de bisfenol, mas já colocaram outros bisfenóis, né, nos plásticos, então a gente tem que prestar atenção que já tem alguns estudos novos mostrando que eles são tão ou mais prejudiciais que o bisfenol A. Não usar nada aquecido, não aquecer alimentos em plásticos. O controle, né, dos contaminantes, principalmente agrotóxicos e pesticidas. Os organofosforados têm muita ação de disruptores endócrinos. Os metais tóxicos como chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, arsênico. O cádmio muito presente nas fumaças, no cigarro. Chumbo em cosméticos, em maquiagem, em cremes e protetores solares. O mercúrio nos frutos do mar, na própria água, os termômetros, aqueles termômetros antigos de mercúrio, o alumínio nos desodorantes, o alumínio nos perfumes, em utensílios, nas caixas, enlatados. Então nós temos uma contaminação muito frequente e é muito fácil no dia a dia a gente estar exposto a isso. Então reduzir o aporte dessas substâncias no nosso organismo, buscando uma vida mais saudável, desembalar menos e descascar mais, buscando sempre produtos orgânicos, esses selos de certificado de livre desses contaminantes, é uma boa alternativa para reduzir o aporte desses contaminantes. E na ortomolecular nós utilizamos, né, meios de tentar eliminar essas substâncias do organismo. É preciso manter o fígado otimizado. Por isso que quando a gente fala sempre em alterações hormonais, né, seja a própria predisposição ao câncer, a endometriose, infertilidade e todo tipo de alteração hormonal, a gente tem que pensar na presença desses disruptores, fazer a procura ativa dele, porque se a gente não procurar, a gente não acha, para buscar uma solução. Uma dica clínica fica fácil a gente entender. Aquela pessoa que está lá, que você dosa, tem os níveis hormonais ok, estão todos normais dentro dos parâmetros, mas continua tendo sintomas de deficiência hormonal, seja de tireoide, seja o próprio hormônio, o próprio cortisol, seja dos hormônios sexuais, né, femininos ou masculinos, em que você tem os sintomas da falência, da falta hormonal, e os níveis estão normais, a gente tem que pensar na presença desses disruptores. É preciso pesquisar a respeito e é preciso sempre pensar neles, porque eles não são fáceis de ser diagnosticados. Então, tem sintomas, taxa hormonal normal, a gente precisa pensar na presença deles, eles são muito maléficos para a nossa saúde.